Mó barato, né? Você vai assistir alguns lances de futebol agora. Agora, já imaginou se você pudesse ganhar dinheiro enquanto assiste esses jogos de futebol? Pois é, existe uma profissão onde mais de 5 milhões de pessoas no mundo todo trabalham assistindo jogos de futebol, ou seja, ganhando dinheiro assistindo jogos de futebol, sem ter que vender nada pra ninguém, nada. É só você, seu computador e acesso à internet. Quer saber mais como é que funciona? Clica no link aqui embaixo que eu te mostro, beleza? Grande abraço. É bem ok. Como lateral pior aí, é pior ainda. É jogador, talhafino. Deve ter 15 anos de idade. O Paredes é um jogador. Mas tem jogador jovem que tem personalidade. A expectativa dele é que ele fosse substituir o Riquelme. Aí ele recuou um pouquinho, tá jogando um pouquinho mais atrás. É um jogador que tem qualidade de passe, sabe tratar bem a bola. Ontem ficou provado, gente, que essa seleção da Argentina é só o Messi. É a pior da história. A seleção da Argentina é só o Messi. O Messi é bom jogador. Mais ou menos. A seleção argentina é artilheiro do quê? Produziu muito pouco. O Messi no segundo tempo pegava na bola, era um sofrimento. É que o Messi fazia. Precisava tocar pra alguém? Messi, né? Não tinha o Suárez, não tinha o Xavi, não tinha Iniesta, não tinha Neymar. Aí ele toca pra essas coisas, isso é uma coisa ruim. Não adianta. É a seleção da Argentina. Por isso que eu tinha certeza que eu ia ganhar essa porra. A seleção da Argentina é horrorosa. É horrorosa. Eu não vou desqualificar em nenhum momento, tô desqualificando a vitória do Brasil, porque o Brasil ontem se impôs. O Brasil jogou muito bem, o Brasil foi inteligente. O Brasil deu a bola, em muitos momentos, para a Argentina se virar, para fazer o que ela não sabe, que é jogar bola. O Brasil ontem foi inteligente. O Brasil, em vez de se cansar fazendo a pressão em cima da Argentina, o Brasil fez assim, se virem vocês, e eles não sabem fazer nada com a bola nos pés. O time não sai nada, não tem coletivo nenhum. Não é assim. Então, foi assim. Jogou bem, gente. Jogou bem. Já tem vontade, porque o Brasil e a Argentina numa semifinal, o cara corre mais, etc e tal, mas corre errado. Sempre tem vontade. Corre errado, marca errado. O gol do Brasil, o primeiro gol do Brasil, a Argentina tá em bando. É uma confusão na zaga. Mas eu acho que ontem a Argentina jogou bem. O segundo gol do Brasil, a Argentina inteira na frente, um bando de desesperado, contra-ataque. No segundo jogo. Que pênalti, azar do pênalti. Foi pênalti, tá bom, foi pênalti, mas e aí? Mas o time completamente perdendo. O juiz deu? O time tá perdendo de 1-0. O juiz deu pênalti? Descabido. Então não teve pênalti. O time tá pênalti. desorganizado na defesa no segundo gol. Completamente. Há um pênalti. Uma bagunça, olha aí, Que bagunça. O Daniel Alves fez toda a jogada. Fez toda a jogada. Pra ele quebrou todas as jogadores. Três caras pra marcar um. Que bagunça. Três caras pra marcar um. Tá tudo posicionado ali, o Daniel Alves. Aí eu vou discordar de você, Pipo. O Daniel Alves fez uma jogada. Três caras ali, ó a liberdade. Olha a liberdade. Olha como se infiltra o Gabriel Jesus ali sem ninguém na marcação. O cara saiu da marcação. Os caras saíram errado. O drible que o Daniel Alves dá, os dois dribles, quebra todas as linhas do Sim, só que tá todo mundo errado. Tem três caras aqui. Olha o Otamendi. A partir do momento que o Otamendi sai pra fazer a cobertura de lateral, tá errado. Bom, enfim. É o Otamendi que faz a cobertura pela esquerda, Felipe. É por isso que os caras falam, pra você quebrar a linha, você precisa driblar. Quando você dribla, você tira um cara, vem no apoio, pra ajudar, mas se você tem um time, e ele driblou dois. Mas se você tem um time mais organizado, você não quebra a linha com tanta facilidade assim, não abre um buraco tão... Mas aí a qualidade individual do gol. O gol foi lindo. Pipo, deixa eu perguntar um negócio pra você. O Daniel Alves fez uma jogada espetacular. Ele driblou dois caras, deu um lençol, deixou um sentado no chão e depois tocou a bola pra um lado e olhou pro outro. A jogada foi maravilhosa. Só essa jogada desmontou a defesa da Argentina. Foi maravilhosa, mas você vê o zagueiro que tinha que estar no central ali, o Pezela, ele vai cortar por dentro, desesperado, porque o Otamendi já saiu, e aí ele abre espaço. Isso chama cobertura. Tá errado. Isso chama cobertura. Como tá errado? Ele tinha os caras sem sair. Tá errado. Cobertura. Os caras saem do meio da área. Aí tem que fazer o seguinte, quando sai o zagueiro da direita, o da esquerda se movimenta e o lateral fecha. No videogame que você faz isso. A leitura que ele fez da partida. É uma leitura errada. Não, mas eu também acho, porque eu não achei a Argentina desorganizada dessa forma. Não, eu acho que a seleção brasileira, ela soube se impor e, inclusive, a forma como a Argentina jogou valorizou ainda mais a vitória do Brasil. Porque a seleção da Argentina, eu concordo que em outras partidas da Copa América, ela foi extremamente abaixo do que pode. Uma seleção desorganizada, uma seleção ali que era praticamente um catado em campo. Muda o time toda hora. Olha esse gol do Gabriel. Ontem, diante do que a Argentina construiu, eu acho que o Brasil tem que comemorar muito a vitória. Tudo bem, a gente vai discutir daqui a pouco as possibilidades que a Argentina teve, os pênaltis que aconteceram ali. Eu acho que um é discutível, o outro foi claro. Aquele do Arthur foi claríssimo. Mas enfim, daqui a pouco a gente vai discutir esse lance também. Mas, cara, a Argentina ontem, inclusive o próprio Messi, cara, jogou que não jogou com a camisa da seleção em outras partidas. Pelo menos eu não lembro do Messi, concordo com o Sormani, há um bom tempo, ter jogado dessa forma com a camisa da seleção argentina. Ele chamou o jogo, brigou
gol. E quando eu elegi o Daniel Alves melhor em campo, Sormani, eu concordo com você com relação aí ao que o Gabriel Jesus fez na participação dele nos gols. Mas o Daniel Alves, durante os 90 minutos, fora a participação que ele teve no primeiro gol, que praticamente 80% do gol do Brasil foi dele, a participação dele na parte psicológica do jogo. O Daniel Alves, ele irritou os argentinos. Teve um lance que ele teve ali com o Acunha, aqui na ponta esquerda. Ele quase levou o jogador da Argentina aí para expulsão. Ele deu a cotovelada no cara e saiu do lado. Depois o árbitro foi o pipoqueiro e deu amarelo para ele injustamente. Mas quem tinha tomado o cartão amarelo ele foi só o Acunha. Foi o VAR que avisou que tinha o... Não, mas o VAR não pode interferir em lances de cartão amarelo. Interferiu em 2 momentos mas o cartão amarelo na partida. Pode interferir e uma vez que o lateral direito da Argentina foi ser chamado a atenção, porque também foi numa bola dividida e chegou empurrando. Então ele não viu, o VAR falou para ele, ficou parado ouvindo e foi lá e chamou a atenção do jogador da Argentina. Em 2 momentos pode, o VAR interferiu nesse aspecto. Interfere em cartões vermelhos. Ou pênaltis, ou identificação de jogadores. E algum equívoco quando o árbitro mostra o cartão. Em equívoco, você errou e deu o cartão pro cara errado. Isso também tem a participação do VAR. Eu não acho que a Argentina tenha feito um jogo tão ruim assim. Eu acho que a Argentina jogou a melhor partida dela na Copa América. O Messi jogou a melhor partida dele contra a seleção brasileira. É Brasil e Argentina. É o maior clássico do mundo. E o maior clássico do mundo tem essa rivalidade. Mas tem certeza que é o melhor clássico do mundo? Não, pro Rodrigo Bueno Rodrigo Bueno era Chile. Holanda e Bélgica? Chile e Peru jogam hoje. O Bueno acha que é Brasil e Alemanha. O Rodrigo, no fim das contas, ele concluiu. Ele começou com Chile e Peru e depois ele passou para Brasil e Alemanha. Esse é outro também, acabou o jogo, sumiu também. Mandei o WhatsApp, já não respondia. Ah, não? Não. Foi dormir cedo o Rodrigo Bueno. Acredito que a seleção brasileira tenha feito uma grande... O Brasil completou mais de 1000 minutos sem tomar um gol. O Brasil não tomou nenhum gol na Copa América. Mais um jogo, a seleção brasileira, o goleiro da seleção brasileira, o Alisson, vai se equiparar ao Tafarel, né? Com tantos jogos sem tomar um gol, 10 partidas sem tomar um gol. Então isso é uma marca interessante. Você queria que o Otamendi desse um pontapé no Gabriel? Zagueiro de pé mole. Como é que o Gabriel vinha vindo? Ele está dentro da grande área. Se ele dá um pontapé no Gabriel, completamente aberto, um desespero, um time completamente desorganizado. Não tem como. Felipe, não tem como. Olha isso, olha o volante. Tem um erro Foram na primeira 3 marcação. caras. A segunda marcação ele até se esforça, mas não consegue. O tal do Otamendi sai rolando. Ou você quer que ele faça como ele fez da outra vez, que deu uma cotovelada, o Brasil não tomaria um gol desse. Time que ele joga. Essa defesa do Brasil não tomaria um gol desse. Não tomaria um gol desse. A defesa do Brasil é boa. Pedrinho, ex-Vasco, o Brasil, ex-Santos, ele estava ontem no programa aqui, ele falou. Um dos detalhes que a gente tem que ressaltar é a força dele, exatamente. Claro. Por exemplo, uma jogada dessa com o Neymar, muito provavelmente ele teria caído. Porque ele não tem a força física que tem o Gabriel Jesus. O Otamendi tenta derrubar, acho que é o Paredes tenta derrubar e não consegue. Porque ele é forte. E até porque jamais o Paredes pode derrubar alguém, né? Quem tem que derrubar é alguém derrubar o Paredes. Agora, vamos ver. E se ele cai dentro da área ali, seria a pênalti, Sormani. Agora, houve a chance anterior, mano, de 2 jogadores de tentarem parar o jogo. Você tá com a voz embargada, né? Tá saindo. Não. Saúde, Pipo. Saúde, obrigado. Mas o Gabriel, ele dá força, que é algo que ele traz do quê? Nesse período dele de Inglaterra, naturalmente, porque joga no futebol de muita força física também. Claro. E ele simplesmente não cai. Não cai. E aí, isso é uma diferença. Isso foi o que faz pro Neymar. Tá pagando um pauzinho. Ele é um analista. Eu fui um analista. Então, ontem, quando acabou o jogo, Você foi dormir? Pé da vida, triste, chorando, se enrolou no calçadão. Era meia-noite e meia. Claro, a única coisa que você pode fazer, fugir. Olha, vamos ver o tamanho do estrago. Vamos ver o tamanho do estrago lá na Argentina. Hoje aí tem programa de televisão querendo que voltam que tem que refazer a partida. Você tá brincando? Não. Recebi agora aqui. Isso é a capa do Olé. Aí eles estão bravos com o VAR, né? E aí embaixo, ó. Sem vergonha. Eu fui ler, não deu. Olha lá, tudo é o VAR. Gozado, né? Eles agora estão aí revoltados com a arbitragem, com o VAR. Cara, as seleções... O Messi saiu e se tem um torcedor, torcedor que não pode reclamar de arbitragem argentina. É isso que eu ia falar. Não tem. Tanto na seleção quanto no time. Se os campeonatos de 78 e 86 fossem campeonados olhada ali
com a lupa certinho. Não, a lupa não. 78 não precisava de lupa, não. Não. A Argentina não teria vencido nenhum. Alguém pode dizer, em 62 o Brasil também teve o lance do Nilton Santos no jogo contra a Espanha. Eu preciso dar uma olhadinha para saber quanto que estava o jogo naquela hora, para pensar. Mas teve a Inglaterra que fez o gol em 66 que não também, foi. Exatamente. Eu acho que eles vão reclamar, óbvio que eles vão reclamar. Óbvio que o Nilton Santos estava empatado, né? Eu não sei, dá uma olhadinha. Eu queria gozar, mas quando o Maradona fez o gol de mão... Se tivesse o VAR naquela época, um abraço. Não, mas quando o Maradona fez o gol de mão, era a mão de Deus. Era a mão de Deus. Não era... Não, mas a mão de Deus... Então, chups. A mão de Deus foi esse é um dos grandes fatos históricos da história do futebol. Sim, um dos grandes roubos da história. Sim. Se é o Brasil que ganha com gol de mão, escandaloso, roubado. Argentina, vejam só o fato histórico que é. Entendam o que eu tô falando. Não é, eu fico bravo que eles mudam toda a história. Histórica daquilo. Aquilo logo na época da Guerra das Malvinas. Um jogo contra a Inglaterra. Um jogador chamado de Deus pelos seus torcedores, que ele mesmo fala, foi a mão de Deus. Se você não consegue compreender a dimensão disso... E foi um roubo ou não foi? No universo do futebol, no que faz do futebol um esporte diferente, você não entende nada de futebol. Eu não entendo, eu tô aprendendo com você. Foi um roubo ou não foi? Você não entende nada de futebol. Foi um roubo ou não foi? O futebol não é foi roubo ou não foi roubo. Tá bom, ontem foi roubo ou não foi? Ué, na tua visão não. Não, ontem foi roubo ou não foi? Na tua visão não. Não, você tá falando do jogo Você tá querendo que eu reduza... Eu não vi os pênaltis. Você tá querendo que eu reduza... Tem um lance que deu... Você tá querendo que eu reduza a Argentina e a Inglaterra de 86... Só um minuto, a Argentina ganhou. Deixa eu falar. Você tá querendo que eu reduza a Argentina e a Inglaterra de 86 a um roubo. Foi um roubo? Então, pra você, foi um roubo, não foi um roubo? Eu fiz a primeira pergunta, você não respondeu. Tá bom, foi um roubo. Se você acha que isso é tudo... não foi roubo? Calma, tô dizendo que foi roubo. Tá contextualizando, ele vai chegar lá... Agora eu quero que você diga se foi roubo ou outra também. Os caras mudam os fatos. É isso que me deixa bravo com ele. Ele pega um fato histórico... Tá bom, é um saco. Mas depois eu falo. Não, eu já admiti que na sua visão de futebol... Na minha não, tem que falar na tua. Na sua visão de futebol, pra gente falar a mesma língua, foi um roubo em 86? Foi um roubo, foi um gol com a mão. Agora eu te pergunto, ontem foi um roubo? Tem um lance só que eu não tinha nem visto, eu vi hoje. Aquele também foi um lance só. Um lance que decidiu uma Copa do Mundo. Não, a gente já tá Você não quer contextualizar a história? A gente já estava ganhando. Tá bom, ok. Agora posso falar? Eu ouvi. Pode. Então, você quer contextualizar a história? Então, vocês querem justificar roubo. Isso é justificar roubo. Porque tinha a Guerra das Malvinas. Porque tinha a Guerra das Malvinas, vale roubar. Vale comemorar um gol roubado. Não é isso que eu falo. 78 foi um escândalo ou não foi? Foi. Não foi. Não fala baixinho. Foi o maior escândalo de história de Copa do Mundo. Ou não foi? A Argentina... Por que vocês têm medinho de falar? Por que ele, quando ele fala essas coisas, aí você se encolhe? Porque a gente quer dar Foi escandaloso. O direito dele se expressar. Você não precisa da opinião nossa para dar sua. Dá a opinião aí, acabou. Tá bom, eu não pipoco igual vocês. 78 foi o maior escândalo da história de todas as Copas do Mundo. E não estou falando só do jogo da entrega do Peru. É você que nasceu agora e não sabe, o Peru vendeu para a Argentina a classificação. O goleiro do Peru é argentino. O Peru vendeu. Precisava tomar de 6-0 para tirar fora o Brasil. O Brasil jogou antes com a Polônia e depois jogou a Argentina. Por isso que depois de 78 os jogos são tudo todos no esquema. Viu? Você que nasceu agora e o Brasil fez um gol contra a Suécia, o Zico de cabeça, que o juiz anulou com a bola no ar. E a câmera pega antes, o juiz indo falar com o goleiro da Suécia antes, falando o quê? Isso em Mar del Plata. É Argentina? Primeiro jogo da seleção brasileira. Então teve tudo. Mas aí eles vêm com esse papo. Mas sabe o que acontece? 78, a Argentina vivia uma ditadura. Mas é isso. Você tem que entender. Claro. Você tem que contextualizar. Não, mas não tem Aí tudo fala baixinho, bonitinho. Olha, em 86 tinha a Guerra das Malvinas. Aí quando teve Palmeiras e Boca, o Baldo Aquino tinha o quê? A Guerra das Malvinas foi em 82. O Baldo Aquino foi o quê? Ainda tem o impacto da Guerra das Malvinas. O Baldo Aquino foi o quê? Você estava no campo. O quê? O Baldo Aquino? Foi o quê? Jesus! Mas vamos contextualizar historicamente. Aquilo foi uma vergonha. O Baldo Aquino fez nos 2 anos. Palmeiras. Em 2000 e 2001. Foi o quê? Qual que era o motivo? Tinha briga, o Brasil estava invadindo a Argentina. O jogo do Palmeiras com o Boca Juniors. O Amarília contra o Corinthians. Não, o jogo do Amarília contra o Corinthians. O Corinthians, aí você pode ter um O Grondona, antes de morrer, que falou que tinha gravação lá da final contra o Santos. O juiz igual do jogo do Santos Independente.
Vamos contextualizar. Era 62, valia tudo. 64. Então contextualizem a história. Não. Isso aí, Flavinho, aí eu discordo completamente de você. Se tem um torcedor que não pode reclamar de nada ontem, mas eu não estou dizendo, é o torcedor argentino. Eu toquei nesse assunto, senhor Mani. Eu apenas toquei no assunto do gol do Maradona com a mão, que muita gente fala desse erro absurdo de arbitragem, né? Mas eu acho que esse é um erro de arbitragem que não é justificado, mas que entra para a história não só porque foi um gol com a mão. Entra para a história por todo aquele contexto. Foi o primeiro jogo entre a Argentina e a Inglaterra, a mão de Deus. Isso tudo que faz a história do futebol, não é apenas um gol com a mão. Ardiles era um argentino que jogava na Inglaterra, naquela Oswaldo Ardiles. Ali pelo que aconteceu. É isso que eu tô falando. Pelo que aconteceu na Eu não vou reduzir o futebol a um erro de arbitragem. Foi roubo, não foi roubo. O que o Flávio quer. Eu acho isso muito pobre. Mas, peraí, deixa eu perguntar. Calma. É isso que me deixa louco. Fica nervoso, Ele fica aqui durante 5 anos que nós estamos no programa. Ele fala que o Corinthians é beneficiado por arbitragem. Eu não reduzo o futebol a um jogo e foi assim, foi roubo, não foi roubo. Esse é o capítulo que vai encerrar o livro. O capítulo mais importante do livro é o gol de mão. Que interfere no resultado de uma Copa do Mundo. Quando existe uma discussão, se 3 pessoas começam a gritar, ninguém entende nada. Não é. É legal terminar os 2 primeiro para depois as outras pessoas. Não dá, porque ele tá querendo mudar as coisas e vocês estão deixando. O que ele está querendo fazer é não ir à praia. O que ele está querendo fazer é arrumar argumentos para não ir à praia. Já reparou? Ele está enrolando para não ir. Esse é o primeiro ponto. Peraí, não foge do assunto. Eu não sou tonto. Não foge do assunto. Peraí que você também... Eu não sei porque que às vezes você não gosta de opinar. Do quê? Fala os 3. Acabei de falar tudo que você perguntou. Falando de praia. Calma que ele já vai. Chamou de omisso agora. Total. Fala para mim os 3 maiores erros da história das Copas do Mundo. Os da Inglaterra. Contra em 66, contra a Alemanha, final. Contra a Alemanha. O gol de mão do Maradona. O gol de mão de 86 do Maradona. Erros de arbitragem. Em 78 não há erro de arbitragem. Sim. Assiste Argentina e Holanda final. Assista. Assiste. Pega o videotape e assista. Não teve não. Assista. Pode ter uma marcação aqui ou ali, não teve nada escandaloso. Lance de escandaloso já não precisava mais. Escandaloso foi o gol do Maradona, a bola da Inglaterra. Se você coloca o Maradona, o gol de mão em 86, que decidiu uma Copa, como um dos maiores escândalos da Copa do Mundo, e vem o cidadão aqui, como não? Foi final de Copa do Mundo. Não foi não. Foi final de Copa do Mundo, para Inglaterra. Já estava 1-0 para a Inglaterra. Fala um negócio pra mim. Se um dos maiores erros da história da Copa do Mundo, ele falou. Qual que é o grande problema? Os 3 maiores erros da Copa do Mundo, o Brasil faz parte de um. Qual que é o grande problema? Que é de 62, Brasil e Espanha. Os 2 outros, a Argentina está presente. O grande problema hoje é o seguinte, há um fato. Os 2 outros estão, um é Inglaterra e Alemanha. Inglaterra e Alemanha, e o outro é Argentina e Inglaterra. O da Argentina campeã do mundo em 78, há um contexto cultural, político, você vai a política e cultural em torno disso. É um roubo. Não é. Eu não sei contextualizar o caramba. Tá louco? Você tá maluco? Não tem que contextualizar, foi um roubo. E ainda teve. Foi um escândalo. E ainda teve a água batizada em 90. Mas isso é legal. Você viu que legal? Mas aí não é eles comemoram. Não, tudo bem. Isso é uma grande sacanagem. Que você tira o jogador do adversário do jogo. E eles não comemoram? Você tira o jogador. E eles não comemoram isso? Sim, o Ruggeri vive. O Ruggeri, o ano passado, estava dando risada disso. Até o ano passado, o Ruggeri estava rindo disso. Porque não tem outra coisa para a Argentina comemorar que não ganha nada em 93, tem que vibrar com essas coisas mesmo. Mas o que eu fico bravo é o seguinte, há um fato, e hoje em dia tem isso, as pessoas gostam de mudar de acordo com o que lhe convém. Então, um erro, o cara faz um gol de mão, mas vamos ver, porque tinha guerra, porque... Não tinha guerra. Ele falou, Guerra das Bombinas foi em 82, em 86 era ainda restante do acontecimento. A história, o negócio da guerra que ele quis dizer é que a Argentina contra a Inglaterra, pelo que houve, pela situação injusta que o argentino se colocou naquela ocasião política, ele ganharia da Inglaterra a qualquer custo. Entendeu? Que gente, independentemente de um gol irregular... Aquele é um jogo histórico. Ali o Argentina... Seria sem gol de mão também. Sim, não. Exato. Além da Argentina ganhar na bola, a Argentina ganhou na mão, sabe, de uma forma irregular, porque eles se sentiram vingados pela irregularidade em campo do que a Inglaterra teria feito com as Malvinas. É um jogo tão histórico. Foi esse jogo tão histórico que ele tem, no mesmo jogo, o gol mais escandaloso, irregular de uma Copa do Mundo. Sim, e o mais bonito. E o gol mais bonito. Sim.
E se a gente desprezar esses elementos para falar apenas foi um roubo, veja, eu acho que é uma visão empobrecida de futebol. Tá bom, mas eu não discuto que a minha visão é empobrecida. Não, eu não discuto, eu acho uma... Ontem foi um roubo. Por exemplo, o maior então, ontem se eu tivesse a visão empobrecida de futebol, eu diria foi um roubo. Mas aí como eu vejo futebol, um gol tão maravilhoso, uma jogada tão linda do Daniel Alves. Como eu vejo futebol de outro jeito, eu jamais vou lembrar desse jogo de ontem, foi um roubo. Não, eu vou lembrar desse jogo como uma das melhores partidas que o Brasil fez na era Tite. Como uma partida em que tivemos duas atuações de gala de jogadores, um veteraníssimo como o Daniel Alves e um outro jovenzinho que passou por uma Copa do Mundo em branco, o Gabriel Jesus, que pode ter renascido ontem para a seleção brasileira. Eu vou lembrar desse jogo por esses aspectos, não por causa do pênalti do... Mas quem está fazendo escândalo aqui? Que eu estou fazendo escândalo algum. Não fui eu. Eu estou fazendo escândalo algum. Você está fazendo escândalo gente, a opinião dele, a gente o Maradona faz um gol de mão escandaloso e nós estamos comparando com o lance de um pênalti duvidoso. Falar de guerra de Malvina com gol de mão, pô. Não, lógico, ele contextualiza do jeito que eu lembro desse jogo como outro. Mas o negócio é o seguinte, Flavinho, é inegável, cara, que a Argentina na América do Sul é o país mais beneficiado por tudo. Ele acha que não. Por tudo. Porque, querendo ou não, fora esses dois lances que aconteceram, se a gente pegar pra clubes também, pega aí o que já aconteceu com o Boca na Libertadores, cara. Pega aí a escalação irregular do jogador do Santos que foi eliminado da competição e o próprio River Plate na mesma competição com dois jogadores irregulares. Boca também. Acabou foi inocentado, entendeu? E acabou campeão. Então, querendo ou não, existe sim um histórico de favorecimento para a Argentina em todos os setores, desde a seleção até os clubes aqui na Conmebol. É fato. E outra coisa, mano, a AFA está uma bagunça. Isso se refletiu no jogo agora. Claro. Isso se reflete. Não tem. Eles não conseguem colocar um árbitro que talvez eles gostariam de colocar. Sim. Entra um outro árbitro, o chefe de arbitragem é o Wilson Luiz Seneme, que é brasileiro. Eles estão sem força nesse momento na AFA. O Simon falou isso no programa ontem. É verdade. Eles estão completamente sem força. Completamente sem força. O Zambrano é a quarta, quinta, 10ª opção de arbitragem. É um árbitro fraquíssimo. O Zambrano. Ontem era pra ter sido o Cáceres, o chileno Cáceres. Ele ou... É que eles apitaram na rodada anterior. Sim, mas... E aí tira a possibilidade de escalação. Você põe um árbitro sem personalidade pra apitar um jogo desse, no Mineirão, onde só tem praticamente brasileiro. Tinha lá uns 10% de argentino. Eu não sei se era isso. Acho que mais, hein? Tinha bastante argentino também. Aí o que acontece? O árbitro sente a pressão. Claro, você acha que o árbitro, o árbitro, no segundo gol do Brasil, sai o segundo gol do Brasil, ele vai voltar. Aí ele vai assim, pera um pouquinho. Tô ouvindo aqui. Vou ver se teve esse pênalti. Aí ele vai ver que foi pênalti. Olha, o gol do Gabriel Jesus não valeu e vai bater o pênalti da Argentina. Você acha que o cara vai fazer um troço desse? Acho que difícil. Vai nada. Um árbitro desse é que claro que... Mas deveria. Agora, ontem, claro, infelizmente... Se você pega o Néstor Pitana, que infelizmente a Argentina não poderia apitar. Se você pega o Daronco, pega o colombiano, que é o ótimo árbitro. O Vilmar Roldan. Talvez fizesse. Esses caras, escuta, não quero nem saber, velho. Esse é um erro que antes de ter logo, acabou de um erro original, eu acho, o erro desse pênalti é um erro do cara do VAR, né? Sim, que não alerta o árbitro. O árbitro não tem nada a ver com isso. Acabou o jogo sem saber o que aconteceu. No lance do Arthur, o lance do Arthur com o Otamendi, esse lance é vergonhoso. O Simon até disse, o Simon é brilhante, como sempre, né? Ontem ele falou assim, 99% das vezes que o jogador não está olhando para a bola e sim para o adversário e há um choque como aquele, é pênalti. 99% das vezes. Se os dois estão olhando para a bola, disputando a bola, é choque natural, porque os dois estão disputando a bola. Agora, repara no lance, a gente vendo o lance, você repara que o jogador brasileiro dá uma olhada no Otamendi chegando aqui, a bola aqui, e a bola tá passando aqui. E ele aqui... Tem essa imagem, né, Pascoal? Não sei se a gente tem essa imagem, aí, mas eu vi essa imagem de plano fechado aí, realmente é isso. O Otamendi aqui, ele olha o Otamendi e pimba no Otamendi. Esse era o lance que o VAR ainda para, ele para o jogo, ouve o que o pessoal do VAR pede, está analisando o acontecimento e em ato seguinte ele manda o jogo para bater o tiro de meta, não foi isso? Sim, manda bater o tiro de meta. Ele parou para ouvir e o pessoal do VAR não marcou a tal penalidade máxima. Nesse jogo, desculpa, posso te interromper. Vocês vivem falando que a Argentina é muito favorecido, vocês apresentam vários exemplos e eu não vou discutir isso. Eu não sei se eu tenho elementos para dizer que só a Argentina que ganha favorecida e tal, mas enfim, são vários elementos em Libertadores, etc. Mas em relação ao jogo de ontem específico, os argentinos têm muita razão de reclamar. Muita razão de reclamar.
Porque são 2 pênaltis. Né? Um para muitos é discutível, eu acho que não é, mas esse que é discutível dá origem ao segundo gol do Brasil. Só que ao mesmo tempo... Então, eu acho que eles têm muita razão de reclamar, principalmente porque o VAR do Arthur você não discute. Tem sido acionado direto. Isso que aconteceu. Jogo. Isso, falando desse exatamente. Jogo. Não falando da história do futebol. Isso, exatamente. Nesse jogo, eles têm que razão em reclamar. Sim. Mas aí nós temos que pensar no todo. No todo é uma vergonha. O que eles fazem aqui na América do Sul é uma vergonha. Libertadores, Copa... Mas isso justifica que eles passem a ser prejudicados agora? Não, eles não têm... É que eles houve um erro, para mim, houve 2 erros, não é houveram, hein? Houve 2 erros, sem dúvida. Mas se tem um torcedor na América do Sul que não pode reclamar de arbitragem, é o argentino. Exatamente. Ponto. Aqui, só dar uma informação, o Gabriel Jesus está treinando com o André Cunha, que é um preparador físico, desde o início do ano. E o André foi para Manchester fazer um trabalho físico paralelo ao que é feito no City. O André treinou já o Vitor Belfort, o César Cielo, o Tomás Bellucci, e é uma preocupação do Gabriel Jesus. Não, exato, porque está jogando um campeonato que é muito físico. Sim. Muito físico. Entende? Então, quer dizer, é isso que é importante. Destacar, o que nós chamamos a atenção, agora veio aqui uma mensagem de um amigo passando aqui para mim, que ele está preocupado com isso. Ele está gastando o dinheiro dele, que eu contei aqui, o LeBron James gasta por temporada $1 milhão do dinheiro dele para se manter aquela máquina. Faz isso. O Akiko Benja desse fim de semana é com o Paulinho. Lembra o Paulinho do Vasco? Quem que é? O Paulinho. Paulinho Meia. Que foi embora no Bayer Leverkusen. Sim. Ele conta na entrevista que desde os 13 anos, Sormani, ele tem um personal trainer à parte. Porque a mãe dele viu que ele era mirradinho e falou que ele não era assim. E como ele falou que foi estar na Alemanha, futebol corrido, até hoje ele leva. Ele tem um personal dele à parte para treinar. Olha aqui, ó. O Thiago Farias, bem lembrado pro senhor incoerente. Ontem, quando eu falei que precisava ter um pouco mais de patriotismo, o senhor falou que não podia misturar. Lembra? Quando eu falei dos Estados Unidos? Aí aqui, ó. O Thiago Farias, olha a incoerência do Flavinho. Ontem ele disse que não tem que misturar futebol com nacionalismo. Hoje a conversa é outra. Não, sim, hoje você contou uma coisa é a guerra. Contextualizar não é dizer que eu sou contextualizar uma forma de passar um pano. Dando uma patriotada. Veja, não é forma de passar pano. Ele tá te enrolando, não vai. Eu acho, sinceramente. Eu acho que ele tá te enrolando. Ele tá te enrolando, você não percebeu. Não, ele tá te enrolando. A incoerência dele. A história do futebol, ela é legal por causa desses casos que... a Batalha de Berna, você foi assistir, afinal, o filme no cinema? Lindo filme. Pô, é um lindo filme, né? Da final da Copa do Mundo de 54. Outra história muito legal, abrindo um parênteses aqui, até mandei pra você pelo WhatsApp. É a história do Jamelão, ex-presidente da Gaviões da Final, que é filho do César Maluco. Descobre-se depois que muitos anos depois. Mas o Jamelão morreu. Morreu logo depois que o Corinthians foi campeão do mundo. 12 dias, parece 12 dias. Um dos presidentes mais ativos. Exatamente. Isso é história de filme. Um dos presidentes mais ativos da Gaviões da Fiel é filho do César Maluco, que aliás jogou no Corinthians também muito pouquinho. Mas que é um ídolo do Palmeiras. Então, essas histórias também são as grandes histórias do futebol, entendeu? Vamos ouvir antes do senhor Flávio. Tá ficando tarde. Já tá escurecendo. O mar não fecha. O mar não fecha. Já tá escurecendo. Tá escurecendo. Melhor porque esfria mais a água. Vamos ver aí o Scaloni e o Messi, que eles falaram depois do jogo ontem. Já deve estar chegando. Já foram embora, pastor? Não, tem terceiro e quarto. Tem terceiro e quarto sábado. Aí, dá pra você ir lá torcer, Flávio. Na Arena do Corinthians, onde ele gosta de tudo. Eu acho que é importante. Si tendría que haber habido una selección que pase a la final por méritos, hoy era Argentina, no hay ninguna duda. En cuanto a juego, en cuanto a todo. Hay veces que el fútbol es injusto y no digo que Brasil al final hizo sus cosas y está en la final. Pero si lo mirás solo del lado... En cuanto al juego, Argentina hoy merecía jugar la final y si jugaba la final estaríamos hablando de otra cosa. Creo que hicimos un gran partido, que no merecíamos perder de esta manera, y más allá del arbitraje también, que fue una cosa loca, ¿no? Se vio que hubo penales claros, Otamendi, Alcur, que durante todo el partido tiró para ellos. No es excusa, no, pero la verdad que lo del árbitro fue cosa loca. En esta copa se cansaron de cobrar boludeces, se cansaron de
cobrar manos, penales, pelotudas, y hoy ni siquiera fueron al bar. O Messi falou que foi uma coisa louca a arbitragem. Não, mas nesse sentido ele tem razão, Benja. Pelo menos do árbitro ter consultado o VAR. O VAR. Por exemplo, aquele lance do Arthur ali que ele faz o pênalti no Otamendi, é um lance de VAR, cara. É um lance, se o árbitro não viu durante a partida, o VAR que tá lá em cima analisando as imagens poderia ter alertado o árbitro. Mas aí falou, vai ver e usa o seu Mas aí a arbitragem... Sobre o VAR, você não tem nada para dizer para mim? Você vai dizer que o VAR é uma porcaria. O que o senhor falou fora do ar pra mim? Você falou que você às vezes você fica com essas coisas. Não. Eu cheguei aqui, o que o senhor falou pra mim fora do ar? Pipoca não. O que o senhor falou pra mim fora do ar? O senhor falou o que pra mim fora do ar quando o senhor me viu? Tem hora que você... Eu fiz assim, Benja, tem hora que você tem razão em algumas coisas. O VAR deveria ter chamado a arbitragem para pelo menos mas ele consultar. Não diz isso. Ele fala que o VAR é o VAR é um mal pro futebol. Porcaria. Isso que ele fala. Isso eu discordo completamente. O mal do futebol são os árbitros horrorosos que estão no VAR. Essa opinião se fosse tirar os árbitros, discordo completamente. Deixa tudo eletrônico.